Muito bem, de volta agora sim com toda a conexão restabelecida aqui entre o nosso convidado e a central aqui, o nosso estúdio. A gente continua nesse sistema, evidentemente que para colaborar com essa curva aí danada da pandemia, da Covid-19, que insiste em continuar crescendo. E finalmente a gente consegue então trazer aí o bom dia do Marcelo Mérida e o Arnaldo Neto, que já está também de volta aqui conosco. Ô Marcelo, agora sim te cumprimentar corretamente, né, com o áudio melhor, com a imagem perfeita. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição, mais uma vez. Sempre bom falar com você. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo. O prazer é todo meu. Quero pedir desculpa pelos contratempos. Essa pandemia nos trouxe alguns desafios, né, de tecnologia, de comunicação, e a gente tem surfado aí nesse momento aí, mas de vez em quando tem algumas dificuldades, de vez em quando tem outras barreiras, né? É bom que a gente tenha uma técnica boa em casa. A dona Simone me ajudou e a gente está aí podendo, né, falar com vocês, falar com seus ouvintes, e agradecendo mais uma vez a oportunidade da gente estar participando, interagindo com seus ouvintes, falando de assuntos importantes para a nossa região, para a nossa cidade, para o setor a quem eu tenho a honra, né, de representar, para que a gente possa, né, estar interagindo. Beleza. Marcelo, vamos começar então falando sobre a principal expectativa, que é essa retomada agora do comércio em Campos a partir de amanhã. Como que está essa preparação dos lojistas? Como que todo mundo está se preparando aí? Porque é uma retomada, mas cheia de restrições, né? Cheia de medidas a serem cumpridas, respeitando aí até mesmo esse crescimento do número de casos para tentar achatar essa curva. Mas como que está essa preparação dos comerciantes? Olha, é um conjunto, né? Não só comerciantes, como comerciário, assim como também todos os transeuntes, né, que circulam pelos centros comerciais. Eu acho que isso é importante a gente ter como meta, né, para que a gente não crie essa expectativa de abrir e posteriormente ter que encerrar, fechar, como tem ocorrido em algumas regiões do Brasil. O estado do Rio de Janeiro como um todo, né, ele saiu um pouco na frente no que diz respeito, né, a algumas restrições, e agora a gente começa a ver alguns setores já retornando. O comércio é um deles, né? Mas nesse período que a gente teve, né, de restrições do comércio, eu tenho certeza que a consciência, e assim eu falo isso de uma forma muito tranquila, porque nós interagimos muito enquanto instituição, da necessidade da prevenção, porque nós nunca deixamos de discutir a Covid como topo da pirâmide, a vida, a preservação da vida. A gente não pode perder isso como ponto. Entretanto, né, nós já estamos aí caminhando, né, para quase 3 meses, a gente, né, 2 meses para 3 meses, de um fechamento do comércio, onde não houve, não poderia haver mesmo, uma preparação dos setores para esse fechamento. Foi abrupto, fechou, né? Então você tinha vários compromissos em andamento, você tem um compromisso social, que é a geração de emprego, que ela não pode deixar de continuar, né? Você tem empresas que foram afetadas em um momento onde mudanças, principalmente o comércio, você vê o comércio de vestuário que se antecipou para o inverno, ele estava com todo o seu estoque sem condições. Então, há uma série de fatores que precisam ser considerados e ser levantados para que a gente possa entender quais são os impactos. Eu não tenho dúvida que as instituições, nas suas devidas cidades, aí eu não falo exclusivamente daquela que a gente representa, que está participando da CDL, mas as associações comerciais, os sindicatos dos trabalhadores, se preocuparam e dar um melhor ambiente para que o consumidor possa exercer seu direito, né, de compra com segurança. Né? A gente já vem, alguns setores já vem experimentando, né, a abertura, como supermercados, drogarias, loja de tecido, entre outras que foram elencadas como prioridades, assim como também, né, a permanência aberta de feiras,
né, como nós temos um exemplo em Campos do Goytacazes, nós temos a feira municipal, tem as feiras de bairro. Então, isso foi criando na consciência coletiva para que a gente pudesse viver esse momento que nós vamos experimentar, né, a partir da quarta-feira no nosso município, mas que no estado do Rio de Janeiro, né, já tem cidades que já estão com um processo muito mais avançado. A gente espera, a gente torce, a gente vai trabalhar, né, e fazer a nossa parte para que isso não seja um movimento ioiô, mas que seja um movimento que a gente possa estar dando, né, o oxigênio que o setor produtivo precisa para continuar, né, e minimizar ou mitigar, né, os impactos que esse período fez com que a gente tivesse com os movimentos encerrados, fechados. Eu digo o seguinte, Arnaldo, Nogueira, a todos que nos escutam, nós temos aí números que nos assustam muito, né? E eu acho que como instituição a gente tem divulgado alguns, olhado com muito temor e preocupações outros, principalmente quando a gente fala da questão da geração de emprego, porque nós também não estamos falando nós estamos falando de pessoas, de famílias, de vidas, né? E isso nos preocupa muito. Dados primários, né, já colocam como 30% do comércio varejista em seus diversos setores e alguns serviços não retornam porque não tiveram, né, capacidade de passar por esse período que nós estamos vivendo fechado, capacidade N, né? Nós também não podemos desconsiderar que nós já vínhamos de uma economia em grande dificuldade nos últimos anos, né? Isso associado a um período, né, de fechamento faz com que com a economia retraída, faz com que, né, o abismo ele se torne mais fundo. Então, essas são questões que a gente tem discutido internamente, tem discutido com os entes públicos, né, e a gente entende o seguinte, é necessário, hoje nós estamos falando, queremos acreditar que estamos falando, né, já pensando em uma pós-pandemia. Quando você começa a reabrir, você já está pensando em uma pós-pandemia, e essa pós-pandemia, nós estamos falando de um pós-guerra, né? Se nós não encararmos isso com a seriedade, né, com a determinação, com a resiliência, né, de um pós-guerra, com certeza nós não conseguiremos superar todos os desafios. Não estou falando só da classe empresarial, não, né, dos lojistas, da pequena indústria, do serviço, não. Profissional liberal, né, que foi um setor que foi impactado diretamente. Então, isso é um ciclo. A gente conversava internamente, né, com os impactos do Covid, trouxe para os setores. Nem quem está hoje com as portas abertas, funcionando, né, tem a certeza de que vai conseguir superar todo esse momento. Por quê? Vou dar um exemplo claro, os supermercados hoje, né, que realmente tiveram um momento maior, até mesmo porque diminuiu o consumo na rua, das refeições em rua, então você aumentou a venda. Mas hoje o setor supermercadista, hoje ele já está preocupado no pós-pandemia, porque se não tiver uma reativação da economia, se houver o desemprego, se houver a falta de recursos, isso recai sobre o setor imediatamente. Então isso é uma grande engrenagem. E essa engrenagem, por si só, ela não se movimenta. É necessário que a mão do Estado, a mão do governo federal, a mão do governo do Estado, os municípios se somem em esforço em uma ação vertical, né, coisa que a gente tem debatido muito e tem sido muito crítico. O Brasil não adotou uma política vertical, né? Nós tivemos vertentes de ações do âmbito federal, do Estado por outro, municípios por outro. Isso dificultou muito o entendimento da população, né? Então, assim, eu olho com muita alegria, com muita responsabilidade a retomada do comércio em Campos, na certeza de que outros exemplos que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro foram exitosos, foram vitoriosos e não foram responsáveis, e aí eu quero deixar isso bem claro, né? O comércio fazendo o seu dever de casa,
tomando todos os cuidados, não será o responsável por qualquer retração que haja, ou melhor, qualquer avanço que haja numa segunda onda. Não é por aí. A gente precisa avaliar e entender que hoje nós vivemos, né, um momento onde as pessoas ficaram no seu confinamento e que estão no momento de ir para a rua. Né? Se você for andar as cidades, eu não estou falando de Campos só não, as cidades, né, nos bairros, a gente já vê uma ansiedade das pessoas de ir para a rua, de movimentação, de convívio social, de esporte, e isso também é muito preocupante, precisa ter a mão do poder público para que a gente não, lá no futuro, dizer assim, olha, o culpado foi fulano, beltrano, ciclano. Na realidade, a gente precisa hoje nos darmos as mãos, né, entendermos que nós temos um grande desafio e que precisamos superá-lo. Mérida, com relação, você tem 2 pontos aí da sua fala que eu gostaria de desdobrar, fazer outras perguntas em cima. Uma é com relação à abertura do comércio nas outras, vamos começar por essa, depois eu trago a outra, com relação à abertura do comércio nas outras cidades, né? Como nós colocamos aqui, você é presidente da Federação do CDL, ou seja, em todo o estado do Rio. Como que tem sido esse processo, até mesmo pelo lado do consumidor, porque como você mesmo colocou, é uma crise de várias vertentes, muita gente perdeu emprego, a circulação de recursos é menor. Como que tem sido essa reabertura? Como que os comerciantes estão recebendo assim, a população e se há dinheiro circulando nessa cidade? Porque há essa dúvida também. Tem muita gente que perdeu seu poder de compra durante essa pandemia. Ana, a sua pergunta é extremamente pertinente, até mesmo porque isso serve de case, serve de exemplo para que as cidades que ainda não tiveram a sua reativação do comércio possa entender. A gente tem divulgado isso internamente em boletins, né, nas nossas instituições. Realmente, você tem um volume de recursos da ordem aí de 60%, 70% do que normalmente estaria girando. Enquanto houver ainda esse auxílio, né, por parte do governo federal, né, e essa questão de uma boa parte do subsídio, né, para o salário dos funcionários, você ainda consegue ter uma economia. Os municípios que retornaram, o sul fluminense, né, nós tivemos cidades lá, você tem cidades muito próximas, Barra Mansa, Volta Redonda, né, Resende, quer dizer, você tem cidade que retornou o comércio em uma e não retornou em outra, onde as fronteiras se misturam. Então, e aí, qual é a perspectiva, né, daquele comércio que abriu em detrimento daquele que fechou? O volume de recursos não é o mesmo, né? Você não tem um volume de negócios transitando, né? É necessário suprir uma demanda que está reprimida da população, mas ela de longe não é que vai refazer a economia, né, local ou regional. E o que a gente tem percebido é o seguinte: aonde o comércio já abriu há algum tempo, né, você hoje tem um fluxo menor de pessoas e da ansiedade, da necessidade de suprir sua necessidade. E isso vai ocorrendo naturalmente, né? A gente entende que isso faz com que, ao longo de 2, 3 semanas, há uma diminuição de concentração de pessoas nesses centros comerciais e a vida volte relativamente a sua normalidade, com menos fluxo em circulações dos transportes públicos. Então, a gente percebeu isso claramente, né, e isso foi um fator que trouxe, por um lado, uma certa tranquilidade, porque volta à normalidade sem o avanço, né, dos casos, e traz uma preocupação, porque a gente sabe, aquilo que eu falei agora há pouco, a economia por si só não vai dar consistência e resultados que possam refazer sozinho. É preciso, sim, a gente encarar isso com muita responsabilidade, né? Há um movimento que a gente tem que separar, né? Que é as cidades do interior do estado, e eu faço uma divisão da região metropolitana, porque na região metropolitana você tem um grande problema, que é a questão do transporte público, que é a migração das pessoas,
né, das regiões periféricas para a capital e assim o contrário também. Então, a gente não pode medir muitas vezes os impactos que ocorrem nas cidades do interior, né, independente do tamanho da cidade, com o que a gente vê na mídia nacional com relação aos grandes centros, porque ele tem um impacto muito maior. E a gente aprendeu algumas coisas e é importante, né, essas sugestões que estão sendo colocadas. É importante haver essa interação entre os poderes públicos, instituições, né, e os agentes envolvidos, para que a gente busque soluções práticas. Né? A gente sabe que redução de horário de trabalho não funciona. Quando você diminui o tempo, né, de atendimento, você aumenta a quantidade de pessoas, né, dentro do mesmo ambiente. Isso é importante a gente entender. E outra coisa, o Covid é uma novidade, é um ensinamento. Não tem nada de errado a gente rever atos, a gente rever ações. Isso é grandeza. O ser humano, quando toma atitude dessa maneira... Olha, tem cidades onde os supermercados funcionaram com horário mais elástico, né, até as 23 horas. O que acontece? Você aumenta, né, a quantidade de horas, você automaticamente mantém uma capacidade empregatícia maior, você dá à população a condições de escolher o horário, né? Você diz assim, olha, eu deixo de ir no horário de pico para ir num horário mais tranquilo. Eu, além de estar num horário mais tranquilo, eu estou deixando de ocupar um espaço de uma pessoa que precisa ocupar naquele horário de pico. Então, isso eu acho que traz uma certa... nos dá hoje uma tranquilidade de estar discutindo isso, né, e pontuando isso. Né? Tem setores que, se pudessem trabalhar 24 horas, seria melhor, porque você vai ter consumidor que vai querer ir lá no horário onde não tem ninguém. Então, eu acho que esse conjunto, né, de informações faz com que a gente cresça nesses momentos difíceis. Né? Para isso é preciso, e a gente fala isso com muita tranquilidade, é preciso que os governantes governem com a capacidade de escutar, interagir e colocar em prática aquilo que deu certo em outros lugares. Marcelo, tem uma pergunta de ouvinte aqui mas eu queria... Arnaldo, só colocar aqui, coloca essa posição do Marcelo aí, se você me permite. Rápido, essa questão de concentração de horário, né, a diminuição do horário, na minha cabeça, pelo menos para mim, né, que eu seja mais inteligente, ou menos, é uma questão de lógica. É muito lógico. Vamos supor, você está fazendo uma viagem e num determinado local que você se hospeda, o café da manhã é servido de 7 da manhã às 9 horas. Você acha que vai dar quantas pessoas de 7 a 9 horas naquele restaurante do café do hotel? É evidente. Agora, se você faz de 6 da manhã até 10 horas, você não tem a chance de, né, espaçar mais, não só o tempo, mas a possibilidade para quem acorda cedo e mais cedo, para quem acorda tarde e mais tarde. É tão lógico, eu nunca consegui entender esse tipo de coisa. Tomara que esses erros não aconteçam assim agora daqui para frente, porque amanhã é para valer, amanhã não é assim um ensaio, é de verdade. Vamos reabrir de verdade, quanto menos a gente arriscar a vida, é melhor. Nogueira, eu queria só fazer um parênteses do que você falou. É possível? Sim, pois não? Amanhã nós vamos retornar, né, em Campos, e é importante que a gente também entenda que nós estamos na grande maioria do comércio hoje, ele está dentro de um processo de suspensão temporária de trabalho ou suspensão total de trabalho, tá certo? É importante que o empresário, que o lojista, né, com toda a sua responsabilidade social, ele entenda que o momento é um momento, é o momento dele fazer uma grande avaliação, né, para ele saber as horas trabalhadas, colocar o número de funcionários, porque ele não pode romper isso de uma hora para outra e amanhã depois ocorrer um revés. Então, é importante hoje o empresário é o seguinte: é melhor você dividir, né, o seu quadro de funcionários em 2 períodos,
você criar ambientes que você possa entender o que vai acontecer, né, após a abertura do mercado. Isso também é uma experiência, né, que ocorreu em outras cidades, que é importante a gente estar dividindo com o empresariado local para que ele possa entender como que funciona esse mecanismo. Obrigado, Nogueira. Eu queria voltar a falar de campos daqui a pouco, mas só para eu pegar um gancho na sua primeira resposta, Mérida, com relação ao apoio do governo nesse momento de pandemia, né? Você, como empresário, sobretudo, antes de ser representante da categoria, como que você viu essas linhas de crédito prometidas, questão de suspensão de contrato, como que você viu a política nacional, no âmbito nacional, para tentar uma sobrevida para o comércio num momento de dificuldade como esse? Arnaldo, sobre o aspecto da micro e pequena empresa, é extremamente decepcionante, certo? Nós temos um caso que ele é exitoso, que é a questão da suspensão temporária ou suspensão total do trabalho. Realmente, esse foi um programa que chegou efetivamente, funcionou, né, deu uma sobrevida e deu uma respiração ao empresário, ao micro e pequeno empresário. Entretanto, todas as outras ações, elas não seguem a urgência da necessidade do empresariado. Nós temos ações que foram prometidas há 50 dias, e assim, a gente entende as dificuldades, mas é aquilo que eu falei, é importante a mão pesada do Estado, né, fazendo cumprir aquilo que é necessário e importante para a sobrevivência. Nós temos o Pronamp. O Pronamp é uma ação importantíssima, né? Hoje, o fluxo de caixa do empresário está negativo. Ele não entra, só sai. Então, você tem empresas que já estão na UTI, já estão no respirador, fazendo uma analogia ao que nós estamos vivendo hoje, né, de muito, muito triste. Né? Elas não têm capacidade de se sustentar sozinha. E é um recurso que ele foi anunciado há 50 dias, já passou por todos os trâmites e a gente, lamentavelmente, não consegue operar nos bancos. A gente não tem essa operação. Quer dizer, você tem em algumas regiões, né, a Caixa Econômica operando de uma maneira muito tímida, né, e os bancos comerciais ainda, né, numa dificuldade imensa de operar esse recurso. A gente sabe que esse é um empréstimo que ele não deixa lastro para o banco, mas também não deixa prejuízo, porque é garantido pelo governo federal, e eu acho que é o momento de todo mundo contribuir, todo mundo somar esforços. Né? É importante que essas empresas sobrevivam para lá na frente ela ser um cliente da instituição financeira. E aí a gente, né, no cenário nacional, o governo, né, dia 15 de julho, começar a operar. Nós temos muitas empresas que não aguentam 7 dias, não aguentam mais 14 dias, nós estamos falando de 15 de julho. É preciso entender que a necessidade hoje ela é urgente, né? E eu falo isso com muita tristeza, porque os números que nos chegam são números extremamente assustadores, né? E isso vai recair também diretamente, né, nos poderes públicos, porque vai diminuir a arrecadação, seja municipal, seja estadual, seja federal. Mas nós estamos falando, né, algo em torno aí, né, de aumentar para 28 milhões do número de desempregados no Brasil, né, na primeira onda de desemprego pós suspensão temporária ou total do trabalho. Isso aí não é um número que a gente possa dizer assim, olha, não está dentro da razoabilidade. Né? Nós tínhamos 14 milhões de desempregados no Brasil, né? E aí a gente cria uma massa crítica muito ruim. Então, Arnaldo, sem dúvida, hoje nós temos um gargalo muito grande, né, que são as iniciativas públicas. Eu não estou só falando do governo federal, não. Né? Todos os entes públicos, o governo do Estado, né, com toda a sua dificuldade no que diz respeito, né, a questão da tributária, a questão, ela tem sido lenta, né, tem sido, não tem alcançado a capacidade de resposta que
os micro e pequenos empresários, os empresários de uma forma geral, necessitam. Foi noticiado na grande mídia nas últimas 48 horas o setor, né, de restaurantes, bares, as dificuldades que eles têm enfrentado. Não é nada diferente do que o micro e pequeno empresário também está vivendo nesse momento. É preciso ter agilidade. O governo do Estado, ele tem a questão da recuperação fiscal, que ele depende. Olha, nesse momento que nós estamos vivendo agora, é um momento de darmos as mãos, né? Não adianta querer salvar um sozinho, temos que salvar todos. Aquela velha história, quando um afetado, todos são afetados. Então, a gente precisa entender, é preciso que os governos, de uma forma geral, entendam que o socorro tem que ser imediato. Perfeito. Arnaldo, podemos fazer um intervalo nesse momento? E sim, na sequência a gente vai. Tem muita pergunta para o Marcelo, né? Eu queria que, se você me permitir, deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco, e aí você vai dando sequência na pauta. Deixar uma pergunta para o Marcelo sobre essa questão da dimensão do estrago que a pandemia fez no comércio de Campos. Vamos trazer aqui para o nosso quintal, né? Talvez fique mais... Não sei se é mais fácil analisar ou menos, enfim, mas o Marcelo é que está por dentro disso. Qual o tamanho do roubo? A CDL, se não me falha aqui a informação, chegou a anunciar de que, se continuasse com o comércio fechado um tempo atrás, a gente poderia chegar a um número muito alto de demissões, cerca de 70%. Enfim, dá para avaliar isso tudo, Marcelo, no próximo bloco para a gente? Tipo assim, Campos tem você tem noção, por exemplo, de quantas empresas não devem mais voltar amanhã por não ter tido fôlego para suportar esses mais de 100 dias de pandemia? Dá uma ideia para a gente desse rombo aí, dessa pandemia, por favor. No próximo bloco, tá, Marcelo? São 8h13, você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo o presidente da Federação das CDLs, o Marcelo Mérida, e presidente também do PSC. Ele fala daqui a pouco conosco, próximo bloco. Tem ainda a questão do impeachment do governador Wilson Witzel, as eleições de 2020 e muito mais. Fique ligado, continue conosco aqui na Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Campos Delivery faz o irresistível frango frito